Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 152º dia de devocional. E hoje eu quero ler com vocês o capítulo de número 3 do livro de Gálatas. Somente os primeiros versículos que diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado? Esta é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela fé na mensagem que ouviram? Vocês são tão insensatos assim? Tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Vocês experimentaram tantas coisas em vão? Se é que foi em vão. O contexto aqui que Paulo está dizendo é sobre a justificação pela fé. Ele vai falar sobre Abraão. E ele vai falar sobre Abraão o evangelho ter sido pregado primeiro para Abraão, quando Deus fala para Abraão: em você eu abençoarei todas as nações da terra. Quando Abraão foi justificado pela fé. Ou seja, a fé em Deus, a fé em Jesus, nos traz essa justificação. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos: o justo viverá pela fé. Então, já ouviu aquele ditado que começou bem, acabou ruim? Começou bem, terminou mal, ou coisa desse sentido? Já ouvi muita gente falando, muita gente de igreja, falando um monte de bobagem, no sentido de que, eu sempre esperei que isso fosse acontecer, nunca me enganou, nunca tive em paz com isso, aquela pessoa sempre foi esquisita e blá blá blá. Sempre tem um guru crente que sempre viu as coisas antes delas acontecerem e nunca fez nada. O que me deixa indignado é isso. Quer falar alguma coisa? Fala, mas não fala que você viu as coisas antes delas acontecerem, coisas ruins relacionadas a pecado de pessoas, quando você não levantou um dedo para fazer alguma coisa. Você só foi um conivente, espectador. Então, sabe? Então tem coisa que não desce mais. Mas enfim. O que eu quero dizer para você é que o texto onde ele frisa, onde Paulo vai falar: vocês começaram pelo Espírito e agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Esse querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio é algo tremendo de ler, é tremendo de se pensar a respeito. Existem duas coisas que eu quero falar hoje com vocês aqui, duas reflexões que param o meu coração relacionadas a esse texto. A primeira delas é que muitas pessoas saem de religiões, encontram Cristo. Veja bem, a gente precisa saber separar muito bem relacionamento com Deus, relacionamento com Jesus Cristo Senhor, de religião. Porque se a gente tem que enquadrar a instituição protestante dentro de uma religião, a gente vai dizer que é cristianismo, porque nós cremos em Cristo. Mas dizer que relacionamento com a palavra de Deus e com Jesus é religiosidade ou religião, tá errado. Porque não se enquadra. É estranho de falar. Você talvez vai ter que quebrar sua cabeça com relação a isso. Mas não é a mesma coisa. Quando você olha para as religiões e os dogmas, e aí é onde eu quero entrar aqui com você para pensar nisso, que às vezes nós saímos de religiões cheias de dogmas e de regras, entramos dentro de uma igreja, entregamos a vida para Jesus, que obviamente a gente crê pelo poder do Espírito Santo, você estava sedento na sua alma, encontra Jesus, que é a fonte da água viva, aquele que é a rocha que emana água, a água viva, que te traz vida, aquele que é a própria vida, a vida e a luz dos homens. Você entrega a vida para ele, porque você estava sedento, você encontra um lugar. E aquele lugar é um lugar religioso, mesmo que talvez seja uma igreja evangélica. Porque aí a gente tem que entender, né? Evangélicos, protestantes, pentecostais, tem um mundo de coisa pra gente falar aqui. Mas a base
da igreja evangélica, ou de onde a igreja evangélica surgiu, é chamada de protestantismo. E o protestantismo surge com a reforma da igreja, com Martinho Lutero, com mais alguns homens de Deus que naquela região da Europa eles se levantaram e protestavam contra as práticas da igreja. Então, o protestantismo são aqueles que protestam contra a religiosidade. E aí você vem para dentro de uma igreja, essa igreja também tem um monte de dogmas, um monte de regrinhas ali que você tem que seguir, tem que usar terno no dia disso, tem que usar gravata, tem que fazer barba, a mulher tem que sentar separada do homem, tem que usar véu, tem que... sabe, tem um monte de coisinhas que te prendem, te trazem um peso, te trazem um jugo, não muito diferente da religião que você estava antes. Por exemplo, carregar o Salmo 91 dentro da carteira, ter algum tipo de símbolo ou imagem que você carregue ali, relacionada a Bíblia, as Escrituras, sabe? Sempre tem um gênio do mal que vai criar alguma ideia mirabolante para poder te prender em algo. Assim como, esse é um dos extremos, assim como também aquela que tá tudo bem, não precisa mudar, continua fazendo o que você está fazendo, faz o que você quiser. Isso é chamado, eu costumo chamar de síndrome de Constantino, que é quando o Estado Romano declarou todo o Império Romano, quando o imperador declarou todo o Império Romano cristão. E aí ninguém mais precisava se converter. Todo mundo era cristão, porque o Estado, a instituição estava declarando todos os cidadãos como cristãos. Então já entra nessa questão de não precisa mudar. Você pode continuar do jeitinho que você está, fazendo as coisas que você faz, porque Deus é amor. Os dois extremos são errados, mas o que eu quero focar hoje aqui, porque eu já divaguei bastante, mas é que... e se você tiver em dúvida quem é Constantino, não é aquele cara do filme que o Keanu Reeves faz, não, tá? Foi um imperador ali por volta de 300 e pouco depois de Cristo, e ele é que teve a brilhante ideia do mal de transformar o Império Romano em um império cristão. E ali ele adere o poder religioso, o poder da religião, o poder das pessoas que estavam seguindo Cristo dentro do Império Romano. E aí ele passa a controlar muita coisa, e aí dali pra frente você vai começar a ver uma determinada igreja crescendo, que não é a igreja verdadeira. Mas não vamos entrar nesse detalhe aqui para não ser cancelado. Mas enfim, depois você estuda sobre o Imperador Constantino, tá certo? Agora, o ponto é, você começa pelo Espírito, ou seja, Deus, pelo seu Espírito maravilhoso, te chama, te convence, te traz para dentro da igreja. Em determinado momento você começa a querer crescer sozinho, a querer vencer sozinho, a querer se aperfeiçoar na sua própria força. E é muito triste que muitas pessoas ao longo do tempo, elas vão se esquecendo do Espírito Santo. Elas não dão ouvido mais. Elas se acostumam com uma presença que deveria ser a bússola das suas decisões, mas elas simplesmente ignoram o fato de que ele está lá. E é onde a palavra vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo. Por que você está fazendo isso? Sabe, a gente trata o Espírito Santo como se fosse algo menor, não é? Como se fosse... Quantas vezes você realmente pediu, de verdade assim, Espírito Santo, você me ajudaria nessa tarefa? Espírito Santo, você me daria, pela sua graça e misericórdia, mais sabedoria para essa causa, para essa situação? Espírito Santo, controla a minha vida. Espírito Santo, controla meus lábios. Espírito Santo,
Me ajuda a me libertar disso. Espírito Santo, me ajuda ao que falar. Espírito Santo, me lembra dos milagres que eu vivi de uma maneira diferente. Espírito Santo, abre os meus olhos espirituais para ler a tua palavra e enxergar a profundidade dela. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. A gente passa a olhar para o Espírito Santo como se fosse algo terceirizado. E aí alguém tem que falar cheio do Espírito Santo para eu ouvir. A gente se esquece do fato de que quando você está em Cristo Jesus, você se torna templo do Espírito Santo, morada dele. Ou seja, ele está com você, se você já é cristão. Mas, e quando a gente está dentro da igreja e a gente terceiriza o Espírito Santo? E o que eu quero dizer com isso? Nossa, o louvor hoje tá xoxo, né? Terceirizei o louvor. Porque na minha opinião, no meu intelecto, na minha ideia, o louvor precisa estar... As pessoas que participam do louvor da igreja precisam estar cheias do Espírito Santo para que eu sinta a presença do Espírito Santo. Eu terceirizei, certo? Para que o meu louvor seja cheio de poder e poderoso, as pessoas que estão louvando lá em cima têm que estar cheias do Espírito Santo para que eu seja impactado por isso. Nossa, o pregador hoje tá ruim, né? O Gladson hoje lá no devocional lá tava ruinzinho, né? A palavra não falou comigo, não. A gente terceirizou, acabou de terceirizar a palavra. Porque a gente espera que alguém cheio do Espírito Santo pregue para nós. Quando nós deveríamos ouvir pelo filtro do Espírito Santo que habita em nós. Porque se o Espírito Santo habita em mim e alguém está falando a respeito da palavra, o Espírito Santo que habita em mim, pode me revelar com profundidade coisas extraordinárias que não estão sendo faladas. Mas eu terceirizo. Eu quero que o pregador esteja cheio do Espírito Santo, porque eu talvez já não esteja mais. Ó insensatos, vocês começaram pelo Espírito. Por que agora vocês querem se aperfeiçoar no próprio braço, na própria força? Se você está numa temporada da sua vida onde já você não depende mais do Espírito Santo para ler a palavra, para enxergar com profundidade a palavra, para chorar cantando um louvor, para sentir verdadeiramente a presença de Deus na sua vida, sem ajudas externas, sem terceirizar nada. Se essas coisas não acontecem com você, você está em apuros. Se você realmente terceiriza tudo, você está em apuros. Porque era para você louvar cheio do Espírito Santo. Era para você ler a palavra cheio do Espírito Santo. Era para você pregar a palavra cheio do Espírito Santo. Então, não sei em qual temporada você está da sua vida. Talvez você esteja ali no primeiro amor, inflamado da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Que aí é quando a gente não enxerga nada, né? A gente não vê se a bateria está desafinada, se o irmão está batendo palma fora do ritmo, se a camiseta do pastor é listrada, se o sapato está furado, se a cortina está limpa, se a luz está piscando, se a parede ficava melhor preta ou branca, se a gente vai, nossa, aquele irmão canta aleluia muito alto, nossa, e a gente olha, como a gente perde tempo. Ou então os que vão no banheiro o tempo todo, ou então os que vão beber água o tempo todo, ou então aquele que está no celular dentro do culto, e por aí vai. E por aí vai.
Desde quando você está tentando se aperfeiçoar na sua própria força? Medita sobre isso. Porque o Senhor é bom. E Ele está falando contigo. Amém? Curte, compartilhe, comenta. E até amanhã.